Guerra Espiritual 2. Ranks e armas. Mensagem do dia 1º de agosto de 2016. Uau, que lição poderosa na guerra espiritual é essa, moradores do coração. Peço que você ouça e entenda essa mensagem de forma clara e use como sua primeira defesa contra o inimigo. Que a sua coragem e sabedoria seja conosco, Senhor, e ela é conosco. O Senhor começou. Nós vamos continuar com a guerra espiritual. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a sua experiência com a multidão de demônios. Ok, bem, Ezequiel e eu oramos um para o outro constantemente. E nessa ocasião especial, ele tem percebido demônios específicos e também notado substituição, líderes e retaliações. Mas eles continuaram a voltar dia após dia. Eu tenho observado que há portas abertas, mas que eu não estava ciente do que poderiam ser. Ezequiel perguntou ao Senhor: por que eles continuam voltando? Jesus respondeu-lhe: porque há tantos, são muitos, mais do que você pode contar. E agora eu estou aprendendo através de uma amiga nossa, que é também uma médica de radiologia e é também uma pessoa muito espiritual. Estou aprendendo que existem demônios para cada pequenas coisas. Por exemplo, se você estiver incomodado por uma diverticulite, existem vários tipos diferentes de demônios que trabalham juntos para causar essa doença. Eu vou apenas dar um exemplo aqui, algo para iniciar a montar o processo, que são, por exemplo, os demônios de acumulação, de contrição, de alongamento, de infecção, demônios de permeabilidade, inflamação, bloqueio, espasmo e etc, etc, etc. Esses são apenas alguns exemplos do tipo de demônios que estariam envolvidos nesse processo para provocar essa e tal doença. Agora, uma vez que essa pessoa é uma médica, quando ela ora, o Espírito Santo dá suas terminologias médicas, terminologias muito exigentes. Como é incrível isso! E ela está constantemente a dizer-me, ela me conta. Você sempre tem que perguntar, ou seja, se você quiser saber alguma coisa, temos que pedir ao Espírito Santo que nos revele. Nós todos sabemos que ele nos dá uma palavra de conhecimento sem mesmo nós pedirmos, mas da forma como ele trabalha com este vaso, sempre ela pergunta. Eu amo a medicina e o corpo e seus sistemas, então isso é muito educativo para mim. Quando ela ora em língua, às vezes em russo, espanhol ou em diferentes línguas que eu nem sempre entendo, mas temos percebido ao longo dos meses que ela é uma pessoa muito autêntica. Ela também é uma alma vítima de frequentes ataques por demônios de acidente vascular cerebral que danificam diferentes partes do seu corpo. Mas porque ela está constantemente rendida a Jesus, ele a cura e depois de alguns poucos sintomas, tudo passa. Mas enquanto isso está acontecendo, é muito grave. Eu estou compartilhando isso com você porque grande parte da informação que eu estou dando vem das nossas experiências juntas, quando ela ora e muitas coisas que foi ensinado a ela pelo Espírito Santo. Então, ontem nós duas falamos sobre abrir portas para o inimigo. E nós só tocamos nisso. Nós não entramos em mais profundidade sobre o assunto. Basta dizer que Deus é tão santo, seu padrão de pensamento e sentimento é santo e não tem qualquer semelhança com os nossos caminhos humanos, que tão facilmente são amortizados pelos nossos maus pensamentos, maus comportamentos, como se eles não fizessem muito mal.
Mas sim, meus amados, eles fazem muito mal. Como já lhe disse em outras mensagens, quando você pensa um pensamento ruim sobre uma pessoa, fere eles. Se você falar nisso, embrutece e deixa uma pilha de muitos prejuízos que só o Senhor poderá curar. Isso é apenas uma razão pela qual Ele nos é tão inflexível em não nos permitir julgar os outros. Outra razão é que o julgamento é como um efluente que sai do esgoto. Os anjos e santos e nosso doce Espírito Santo estão sempre conosco. Isso é terrivelmente ofensivo e abre porta para os demônios vir nos inundar. Há uma razão pela qual as Escrituras dizem muitas vezes para manter guarda na porta da nossa boca, porque ela pode fazer muito dano. E se você está criticando um cristão, você pode estar colocando cílios sobre o próprio Jesus. Se você está criticando um descrente, você está empurrando ele ou ela para longe da possibilidade de ser salvo. Então, de qualquer forma, qualquer tipo de palavra crítica, atitude ou pensamento é pecado grave e abre porta para nós sermos peneirados. Dito isso, enquanto ela estava orando por cura física, várias vezes ela teve uma longa série de demônios, às vezes até 20 ou mais, associados com uma questão. Demônios que causam infecção, demônios que causam dor ciática ou edema, hematomas, lesões, demônios de toda espécie de enfermidade, encontrando-se os demônios e assim por diante. Foi reconhecido por nós que se você não der os nomes específicos de demônios, você ainda pode colocar as mãos sobre alguém e orar com terno amor para que eles possam ser curados. E Deus fará o resto. Assim vemos que há esperança para nós simplórios. Esta é uma confirmação que Jesus está nos ensinando. Tudo que é necessário é uma fé em Jesus e uma pessoa doente para fazer o milagre. É simples assim. Mas entenda, há milhões de demônios soltos no mundo, especialmente agora que Cerne abriu as portas e estamos perto do fim. Senhor, o que o Senhor gostaria de nos ensinar? Então ele começou. Eu sou mais poderoso que todos os demônios recolhidos em um só lugar. Não há comparação, meus filhos. Eu permito que vocês sejam peneirados para obter a sua atenção. Quando uma criança é criança, o mundo inteiro é novo para ela e é inexplorado. Todos vocês são como crianças para o mundo dos demônios. Você não tem ideia como é complicado. No entanto, perseguir esse conhecimento sem aumentar o amor ao mesmo tempo, isso te deixaria muito vulnerável ao orgulho. Então, eu vou te dizer agora, mantenha a caridade, o amor fraternal e a humildade como as virtudes mais importantes que você deve realizar progresso todos os dias, para ficar fora de graves ataques por parte dos demônios. Essas virtudes são como exércitos que combatem contra um pequeno grupo insignificante de soldados. Eles não são páreo para essas virtudes. Mas se você pensar qualquer coisa contrária à caridade, você está movendo o seu exército para fora do caminho e deixando uma abertura enorme mesmo que para os menores demônios atacarem. Então, por favor, se armem a cada dia com os frutos do Espírito Santo, através da adoração e meditando sobre as minhas palavras e meus atos.
Mantenha essas coisas ternas em seus corações e medita com frequência. O Senhor Jesus faria isso? Isso vai te ajudar a fortalecer seu caráter, a sua humildade, que foi tão danificada pelos pensamentos deste mundo. Especialmente vocês que foram rejeitados e feridos. Você está mais vulnerável a ataques porque você desenvolveu um hematoma emocional que também permite um demônio da rejeição entrar com retaliação e orgulho. Eles trabalham para construir o edifício onde você tem sido criticado. Este canal um mecanismo natural de defesa e resposta de sobrevivência para a destruição. Você se sente vulnerável e menos do que os outros. Por isso, para compensar, sua mente começa a te fazer melhor do que os outros para preencher a falta. Este é o problema. Sendo ferido, você não pode ajudar, mas você responde com orgulho. Você pode evitar tudo isso se você for bem cuidadoso. A autoestima das pessoas e de qualquer autoestima não está no que eles próprios fizeram. Ela está no meu sangue derramado no Calvário, puro e simples, que eu os comprei com meu sangue e eles nunca poderiam produzir qualquer coisa ou palavra que se aproximasse do valor do sangue do Cordeiro. Agora vou te dizer sobre esses demônios. Eles são pouco e devem trabalhar em grupos para fazer qualquer coisa. Eles odeiam a oração. Mais do que você odiaria um metal fervendo, derretido, sendo derramado em seu corpo. As queimaduras de oração os debilitam. Eles têm fileiras e grupos muito específicos. E assim como nas Forças Armadas, que você tem divisões compostas de 10 mil homens, 18 mil homens, assim, no mundo dos demônios, você tem agrupamento de grandes números. Eles são controlados por diferentes rankings de demônio, com cabeças sendo os principados que governam áreas específicas e mandam tiros que está sendo solto contra suas vítimas. É por isso que você vai notar que todos sofrem contratempos e ataques semelhantes, porque estas mesmas táticas estão sendo espalhadas por toda a parte ao mesmo tempo. Poderia ser a gripe, problemas conjugais, conflitos no trabalho, fofoca, secura espiritual. Você vai notar que nesse canal muitas vezes acontece que todo mundo está passando pelas mesmas provações ao mesmo tempo. Isso é o trabalho de um principado. Para uma doença, você pode ter centenas de demônios que trabalham juntos nos sistemas do corpo. Demônios de inflamação dos músculos, inflamação de terminais nervosos, dos ossos, demônios do inchaço, retenção de água, desidratação, fadiga, excesso de estímulos, demônios da infecção, virais, excremento que é deixado para trás por esses demônios quando eles trabalham nisso, que também é tóxico para as células saudáveis e também espiritualmente muito tóxicos. Você nunca será capaz de identificar e dar nome a cada demônio, mas com um cobertor de genuína fraternidade, de coração, você pode orar e eu vou curar. Assim, você pode não necessariamente lutar individualmente contra cada um, a menos que eu lhe forneça os nomes. As orações em línguas no espírito é sua arma mais poderosa, próxima ao amor. Orando no espírito, perde o seu intelecto,
mas o Espírito Santo pode assumir seu intelecto e orar através de você em suas próprias palavras e pensamentos. Você pode pedir para interpretações de línguas e às vezes isso vos será atendido. A qualidade de dons que permite você se manifestar está na proporção direta à sua humildade e amor genuíno para com seu irmão. Então, sempre que me pedir um dom, espere ser humilhado diante deles, até que isso seja concedido a você. As águas de vida fluirá descendo montanhas para o lugar mais humilde, onde elas se recolhem em rios. Então, se você quiser mais dons, até você corresponder às graças que lhe dão, se humilhe, não só diante de mim, mas diante de todos os homens. O que é a humildade? É ver-se como o mínimo entre os outros e saber com certeza que eles são melhores e mais merecedores do que você. Quando você vir a este lugar, você vai ser muito feliz, pacífico e seguro. Não há nada para provar, nada para defender, nada para mostrar, nada para ser recomendado para essa ou aquela pessoa em qualquer coisa. Você já está na parte inferior absoluta da escada, por isso não há lugar para cair. Lembre-se também que os santos anjos observam a alma verdadeiramente humilde e corre para o seu lado nas dificuldades. Eles são menos animados sobre a ajuda aos soberbos, embora o fazem sob a obediência. Ainda assim, eles têm prazer em virar a maré do humilde e do simples de alma. Então, o que estou dizendo a você? O que eu tenho ensinado sobre este canal ainda é a arma mais importante e sofisticada de guerra que você pode ter em seu arsenal. Línguas cessarão, milagres cessarão, cura também cessará, o conhecimento cessará, mas o amor jamais cessará. O amor é a melhor defesa e é um bom ataque. E nada é tão desagradável para os demônios como um autêntico amor fraternal do fundo do coração e a oração. Quando você se recusa a ouvir um comentário depreciativo e recusa a se permitir pensar algo depreciativo e substituir por coisas como algo positivo para dizer, você vai enfurecer os demônios. Eles estão tentando abrir portas e a sua fica totalmente fechada. E pior ainda, você estará fechando as portas de outras pessoas que olham pelo seu exemplo. Especialmente agora, amado, onde não há nada mas sujeira na mídia sobre os candidatos. Você percebe o que está sendo feito com você? Agora a mídia está abrindo suas portas para a opressão demoníaca. Sim, quando você ouve as críticas injustas e especialmente calúnias, você acabou de abrir uma porta. Como simplesmente é deselegante e desmoralizador para a América, inundando a sua mente com sujeira. E funciona o meu povo, você deve ser mais esperto do que o inimigo. Esta é a razão pela qual eu oriento a você para não assistir o noticiário. Porque há pecado e ainda mais pecado nas notícias. Não só o pecado de crime, mas o pecado de calúnia, mentira e fofoca. Se você quer ser forte contra os poderes demoníacos, pratique a caridade e o amor fraternal com humildade, e você será o vencedor em cada batalha.